Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa PVU Esporte. Segunda-feira, 28 de novembro de 2011. No programa de hoje vamos debater Uberlândia Esporte Clube, Conselho Arbitral do Módulo 2 ou Conselho Técnico, como queiram. Basquete da Unitri, que jogou 2 partidas em São Paulo, venceu o Forte Pinheiros, mas foi derrotado pelo Paulistano. 2 jogos nesta semana aqui no ginásio do TC, jogos importantíssimos e também, como sempre, gols do Campeonato Brasileiro, rodada emocionante ontem, 37ª, com várias alternativas entre Vasco, Fluminense e Corinthians. Convidados do TVU Esporte desta segunda-feira, com muita satisfação hoje, depois de um longo tempo, Leonardo Silvestre, da Rádio Globo Cultura, nosso colega, uma satisfação recebê-lo. Boa noite, Léo. Boa noite também, a satisfação é toda minha. Léo, você esteve no Conselho Arbitral da Federação Mineira de Futebol, Conselho Arbitral, o Conselho Técnico do Módulo 2. A fórmula já foi divulgada, várias apreciações de colegas nossos. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sua com relação à fórmula de disputa, você que acompanhou os bastidores, você que sentiu as reações dos diversos presidentes. Fórmula boa, qual a sua avaliação? Eu gostei, eu particularmente gostei. Eu achei, se a gente for comparar com a do ano passado, por exemplo, com a desse ano, né? Que o desse ano, né? O Uberlândia a gente foi tem esse mania ano, de... tem mania já de julgar a coisa para o ano que vem. Mas, enfim, eu achei bom porque, principalmente a segunda etapa da competição. Porque se a gente for lembrar o que o Uberlândia fez esse ano aí, numa primeira fase espetacular, ganhando de todo mundo, e depois, quando foi para o momento decisivo, aí você tinha um grupo onde só classificava o campeão e o Uberlândia acabou ficando de fora, né, numa reta final da competição. O modelo atual, ele tem ponto corrido também na segunda fase. Então você está premiando aquele time que vai ter uma regularidade até o final da competição. Eu acho que para o Uberlândia foi muito bom, se a gente for comparar com os últimos anos, as últimas competições. E a primeira fase da competição, eu não vejo assim, um grande adversário que possa impedir o Uberlândia de ir para a segunda etapa. Sinceramente, com todo o respeito que eu tenho ao RT, ao Mamoré, ao Araxá, que inclusive foi campeão aí da Taça Minas Gerais, mas eu acho que eu não vejo equipes com condição de tirar uma vaga do Uberlândia para uma segunda etapa. E na segunda etapa, aí tem o Ipatinga... Aí tem que ter garrafa vazia para vender, né, Léo? Tem que ter time. Aí também não tem jeito. Claro, tem que ter time para chegar, né, entre os 2 primeiros. E eu acho que a oportunidade desse ano para o time mais regular, isso me agradou bastante. Com relação à segunda fase, pelo jeitão da coisa, no futebol o imponderável se manifesta. Nessa temporada que nós estamos encerrando, o Uberlândia deu um grande azar. Eles fizeram uma projeção colocando o Uberlândia em primeiro na primeira fase e Ituiutaba em segundo e vice-versa. Só que quis o destino que o Ituiutaba terminasse em quarto. Aí houve um encontro entre Uberlândia e Ituiutaba na segunda fase, com uma vaga só à disposição. Então deu azar. Agora, no campeonato do ano que vem, você considera o Ipatinga como o grande favorito, como a equipe mais próxima de uma conquista, apesar de todas as probabilidades que podem acontecer aí? Considero. Eu considero, e ficou claro para mim no arbitral, que os outros times também consideram. Porque o Itaí teve um momento lá da reunião que ele disse o seguinte, falou assim, vocês estão considerando aí o Ipatinga como o grande favorito e tudo mais, já ganhou, né? Mas futebol não é assim, isso, porque não tem. Né? Eu não sei nem como é que vai ser, meu orçamento e tudo mais, para montar o time. Mas vai disputar a Série B, que o time dele já está montado e vai disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? O Ipatinga tem um time, o Uberlândia não tem ainda, os outros não têm. Né? Ninguém o Ipatinga tem, né? Então isso aí eu acho que favorece muito a equipe do Ipatinga, que surge sim como um dos nomes para voltar à elite do futebol mineiro. Você tem alguma novidade do Uberlândia? A Uberlândia... Os jogadores serão apresentados semana que vem? Exatamente. Dia 5, né? Na segunda-feira que vem, aí a gente vai conhecer todo o grupo do Uberlândia. Hoje está chegando mais aí uns 4, 5 jogadores que vão
assinar esse pré-contrato aí com o Uberlândia. E a partir do dia 5 aí a gente vai ter conhecimento da comissão técnica, que a gente já sabe quem é, né? Com o Eugênio, com o Marcelo Araxá, Zecão. Com o Zecão, enfim, com o Celinho, né? O Célio Costa, Celinho será o auxiliar que vai técnico, ser o auxiliar, né? técnico, que eu acho que é um bom nome, né? Inclusive, ele como técnico subiu o Uberlândia, né? Em 2005. Ganhou uma Taça Minas também, se não me engano. Acho que você não estava aqui nessa época. Então. No Uberlândia? Isso. Então, mas o Celinho, eu acho... Subiu o Uberlândia em 2005, isso com certeza. Trocando as bolas, então. Subiu o Uberlândia em 2005. É um bom treinador, é um cara que conhece muito, né? E eu acho que o Uberlândia está em boas mãos. Tem tudo para fazer um time em condição de voltar para a elite do futebol mineiro em 2013. O objetivo do Guto é resgatar a paixão do torcedor pelo time. E para resgatar a paixão, ele tem que montar a equipe boa. E eu tenho uma teoria comigo, Léo. Uma equipe boa, ela supera a arbitragem, ela supera a fórmula de disputa. Agora, quando você tem um time meia boca, aí qualquer cascalho acaba provocando... Vira pedra. Vira pedra, ou vira montanha. Luiz Humberto Lara, mais uma vez, satisfação revê-lo, satisfação poder conversar com você que é meu sócio aqui no programa, nos prejuízos. Luiz Humberto Lara, 2 jogos em São Paulo, quinta-feira, Unitri, Campeonato Brasileiro, Liga Nacional de Basquete. Na quinta-feira, a Unitri derrotou o Pinheiros por 81-90, um resultado fora do contexto, porque o Pinheiros é hoje um dos grandes times do basquete brasileiro, ao lado de Flamengo e Brasília, e a Unitri é um time de escalão médio, uma equipe de porte médio, com condições, ou em condições de vencer o Pinheiros, como aconteceu no ano passado. Mas um resultado surpreendente. No sábado, todos esperavam uma vitória sobre o time jovem do paulistano. Um time que, inclusive, está sendo aí a grande sensação desse início de campeonato nacional. Mas o Unitri, sem o Robert Day, acabou perdendo por 94-81, uma vantagem de 13 pontos para a equipe de São Paulo. O que o senhor tem? O que o senhor alega? Boa noite a respeito desses 2 resultados. Boa noite para você, Tomé. Coisas da vida ou... Coisas da vida para mim. Eu esperava um resultado negativo contra o Pinheiros. Contra o Paulistano eu já esperava uma vitória. Deixa eu cumprimentar meu amigo Léo também, uma pessoa que a gente gosta muito. Boa noite para você, Léo. Eu esperava... Já pediu um emprego para ele aí 2 vezes? Eu vou te arrumar um emprego aqui. Então, Tomé, eu esperava uma vitória da Unitri para cima do Paulistano. Eu quase caí da cadeira ao ligar a internet, ao ligar o computador à internet. 13 pontos. É muito. É um bom time, marca forte o Paulistano. Com certeza. Deu uma canseira no Flamengo, lá no Tijuca, perdeu por 10 pontos. Mas, embalado pela vitória frente ao Pinheiro, eu esperava uma vitória, difícil ou não, contra o Paulistano. Mas não deu. Robert Day não jogou. Não jogou no sábado, parece. Ele sentiu, né, dores no joelho. Mas nada grave. Aí resolveram poupar o Robert Day. E aqueles 15 pontos que o Robert Day faz numa partida, 20, fizeram faltas. Fizeram falta aí para que a Unitri não vencesse a partida, né? Então, fez falta sim o Robert Day. E um jogador que sempre está pontuando, fazendo uma pontuação lá em cima. Ele é um jogador polivalente, ele sai da mesmice. O Collum, por exemplo, você bate o olho, o que você imagina? Arremesso de meia distância, bola de 3. Já o Robert Day, ele faz os pontos de fora do perímetro, ele pega rebote, ele auxilia muito na marcação, então ele é um jogador mais completo. Com certeza deve ter feito muita falta. Né? O Collum, que é o 4º cestinho do campeonato até agora, né? O Marquinhos, eu estava vendo a estatística, o Marquinhos é o principal cestinho, o Collum é o 4º, está muito bem o Collum, hein? Começou muito bem o campeonato. Agora pensar no Brasília também. Pensar no Brasília. Jogos dessa semana aqui em Uberlândia, vamos passar para o telespectador. Isso, quinta-feira no TC, dia 1º agora, 8 da noite, Unitri Brasília. E no sábado, 18 horas, volta a jogar de novo contra o Minas. Agora é Campeonato Brasileiro. Agora, Tomé, eu sinceramente, falar em Brasília, eu parei sábado para assistir o jogo Brasília e Flamengo. Acho que muita gente fez. Só que o Brasília não jogou. O segundo, terceiro e quarto período, o time titular ficou no banco. Não, ele não jogou o tempo todo. Vamos explicar por quê. O que aconteceu?
É que choveu muito no Rio de Janeiro, lá no... A umidade do ar estava... Primeiro eles fizeram um piso novo no Tijuca Tênis. Um piso... Muito bonito, piso, né? Anti-impacto. Anti-impacto. Igual esse do TC, igual do Sabiazinho. Lá era emborrachado. Piso novo, choveu, umidade na quadra e estava escorregando demais. Aí o técnico do Brasília achou melhor poupar os seus jogadores e colocou somente os reservas para jogar contra o Flamengo. Só que o Leandrinho, NBA, jogou o tempo todo. Marcelinho, seleção, jogou o tempo todo. O americano, como é que é o nome dele? Dave Jackson. Jogou o tempo todo. O Flamengo não poupou os seus jogadores. Resultado: Flamengo 110, Brasília 72. Quinta-feira nós vamos olhar a quadra aqui do TC, para o time de Brasília ficar todo no banco. Miguel Volcan. Primeiro treino hoje. À tarde, já foi apresentado à tarde para a imprensa, né? E já começa a trabalhar. À tarde. É porque agora foi 4h30. O programa é gravado, às 6 horas, então. Foi apresentado na hora da gravação não tinha sido apresentado. Foi apresentado 4h30 e já começa a trabalhar, já que ele assistiu os 2 jogos. O que você pode dizer a respeito desse treinador? Qual é a principal característica dele? Você conseguiu algo mais além do que está na internet? Não consegui. Mas ele é um cara rodado. Já trabalhou nos Estados Unidos, no Uruguai, foi melhor técnico da Argentina em 2 temporadas, segundo vários sites da internet. Então, pelo menos rodado ele é. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Léo. Eu acompanho a programação da Rádio Globo Cultura e, em determinado momento, você comentava o seguinte: não trocou o técnico até agora. Eu tenho a impressão que, já que o campeonato começou, a Unitri não vai trocar. Não me parece, se eu estiver aumentando, você pode corrigir, não me parece uma atitude muito inteligente trocar o técnico após o início do campeonato. Você está com a ideia reformulada? Não estou. Por isso que eu perguntei para o Lara, para saber. Até eu confesso a minha ignorância em relação ao novo treinador. Eu não sei o currículo dele, na verdade. Às vezes é um cara que realmente vai chegar aqui e vai fazer uma diferença espetacular, né? Mas eu estou curioso para saber, né, o porquê de ter trazido como é que ele chama? Miguel Volcan. Para saber se realmente vai fazer uma grande diferença. E o que dá para fazer com o campeonato já na 5ª rodada? Exatamente. Eu não sei se você vai ter condições de estrear. Já regularizaram? Ainda não. Ele não está regularizado. De repente, ele nem estreia essa semana. Mas dá para conversar com o Rodrigo? Dá. Com certeza. Agora, eu fiquei naquela expectativa, né? Se trocar o treinador, tem que ser antes de iniciar o Brasileiro. Porque o basquete, Léo e Tomé, você conhece muito mais que eu, Tomé. O basquete tem muitas jogadas, não é igual ao futebol que você arma um esquema tático. O basquete não. Cada um implanta a sua filosofia de trabalho. Os jogadores tiveram dificuldade em pegar o que o Chuí passava, tanto é que perderam para o Minas. Agora chegando o treinador. Vamos ver como é que vai ficar a situação da Unitri. Ô, Léo, a argumentação lá, por parte do comando da Unitri, eu não vou revelar nomes ou nome, a argumentação para justificar a troca é a seguinte: o Chuí, como preparador da equipe durante a semana, extraordinário. Trabalho belíssimo, sabe como poucos mexer com a moçada, preparar. Mas com a bola em jogo, no banco, com algumas limitações. Então eles procuraram outro técnico com uma melhor qualidade no comando da equipe com a bola em jogo. Substituições, alterações de ordem tática, marcação. Essa argumentação que eu ouvi de um alto mandatário, lá não tem tantos, né? Lá só tem um, então dá para sacar quem é que falou isso. Muito bem, vamos para um intervalo comercial. Após o break, gols da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, penúltima, e no domingo muitas emoções vão rolar na ponta de cima da tabela e na ponta de baixo. A Universidade Federal de Uberlândia oferece agora a alunos, professores e servidores uma moderna academia de esportes,
com equipamentos de última geração e acompanhamento dos melhores profissionais da área. Aproveite, faça já a sua inscrição. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com a segunda parte do TVU Esporte, agora espaço aberto para o Campeonato Brasileiro da Série A, 37ª rodada ontem, muitas emoções. O Corinthians esteve com o título na mão, mas uma ducha de água fria acabou calando a massa que estava presente lá no estádio Orlando Scarpelli e também em todo o Brasil acompanhando o jogo pela TV. Vamos aos gols da 37ª rodada. Ducha de água fria, eu não completei, gol do Vasco, do Giovani, finalzinho da partida já nos acréscimos. Vamos aos gols VT da TV Brasil. No Engenhão, o clássico Fluminense Vasco da Gama. No segundo tempo, aos 31 minutos, Alexandre de cabeça fez Vasco 1-0. Aos 38, Fred empatou o jogo 1-1. E aos 45 minutos, Bernardo definiu a partida. Placar final, Fluminense 1, Vasco da Gama 2. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, jogaram Figueirense e Corinthians. No segundo tempo, aos 22 minutos, Liedson fez o gol do jogo. Placar final, Figueirense 0, Corinthians 1. No Pacaembu, clássico Palmeiras e São Paulo. No segundo tempo, aos 10 minutos, Marcos da Assunção definiu a partida. Placar final, Palmeiras 1, São Paulo 0. Em Macaé, jogaram Flamengo e Internacional. No primeiro tempo, aos 43 minutos, Ronaldinho Gaúcho fez o gol do jogo. Placar final, Flamengo 1, Internacional 0. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, Atlético Mineiro e Botafogo. No primeiro tempo, aos 15 minutos, Daniel Carvalho, de pênalti, fez Atlético 1-0. Aos 24, André ampliou o Atlético 2-0. No segundo tempo, aos 30 minutos, André fez Atlético 3-0. E aos 46, Leonardo Silva fechou a goleada. Placar final, Atlético Mineiro 4, Botafogo 0. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, Coritiba e Avaí. No segundo tempo, aos 40 minutos, Jesse fez o gol do jogo. Placar final, Coritiba 1, Avaí 0. Em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, jogaram Ceará e Cruzeiro. No primeiro tempo, aos 20 minutos, Oswaldo fez Ceará 1-0. Aos 23, Anselmo Ramos empatou o jogo 1-1. No segundo tempo, aos 16 minutos, Ortigosa fez Cruzeiro 2-1. E aos 37, Daniel Marques empatou o jogo. Placar final, Ceará 2, Cruzeiro também 2. Muito bem, esta rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, todos os jogos às 17 horas. Meu amigo Léo Silvestre, vamos começar pela ponta de baixo da tabela. O Cruzeiro não conseguiu ontem derrotar o Ceará. Foi um jogo de alternativas, o Cruzeiro saiu em desvantagem, virou o jogo, mas cedeu o empate. A minha surpresa hoje, ao acompanhar o noticiário esportivo pela internet, seguinte: presidente do Bahia cumprimentando o Ceará, fazendo o jogo para a torcida, valorizando os clubes do Nordeste. Precisamos valorizar Ceará, já que Náutico subiu, já que Santa Cruz subiu, Sport subiu, Santa Cruz também subiu, mas não para... Já que o Nordeste deu uma embalada esse ano, precisamos preservar, o Ceará não pode cair. E Ceará e Bahia vão jogar no próximo domingo. As más línguas estão dizendo que o Joel Santana vai colocar um time de juniores. Te preocupa? Já que... Te preocupa não, como comentarista, e cruzeirense também, todo mundo conhece o Léo. O Cruzeiro depende desse resultado, mas pode sair dessa também derrotando o Atlético. Como é que você está avaliando essa situação? É um momento muito difícil do Cruzeiro também. Eu acho que psicologicamente o momento do Cruzeiro é ruim. Ontem, para minha surpresa até, eu esperava que o Cruzeiro ontem fosse perder, pelo momento que vive no campeonato. Mas fez uma partida até acima das minhas expectativas, né? Poderia ter feito 1-0 com 2 minutos, um gol claríssimo lá no pé do Diego Renan, que ele errou, e acabou tomando o gol em cima dele também. E depois entrou no jogo, foi um jogo igual com o Ceará.
O Cruzeiro, ele, na verdade, ele não precisa de nenhum outro resultado. Ele depende só dele. Ele depende só dele. Se ele vencer o Atlético, ele está livre do rebaixamento, né? O que preocupa é que o Cruzeiro jogou as 3 últimas partidas com 3 times que estão na zona de rebaixamento e não conseguiu vencer nenhum. Jogou com o Avaí, não venceu. Jogou com o Atlético Paranaense, não venceu. Jogou com o Ceará, não venceu. E vai pegar um time que está num momento muito melhor do que o dele, que é o Cruzeiro, que é o Atlético. Né? O Atlético vive um momento de ascensão agora no campeonato. Muito bom, né, Léo? Espetacular o segundo turno do Atlético, né? E não dá para a gente tampar o sol com a peneira. É o grande jogo da vida do Atlético, porque se o Atlético consegue colocar o Cruzeiro na segunda divisão, né? Comemoração. Você que é de Belo Horizonte? Um verdadeiro título, né? Realmente essa rivalidade chega a esse ponto? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Porque a gente aqui torce, mas não nessa intensidade. Entraria para a história do futebol mineiro. Aí vai ter comemoração na... Certamente, certamente. Então, o atleticano, né, não sei se isso, na verdade, se isso aí vale muito entre jogadores. Porque os jogadores são hoje muito profissionais, né? Mas, evidentemente, que a torcida do Atlético, o torcedor atleticano, ele está vivendo essa expectativa de mandar o Cruzeiro para a segunda divisão, né? Agora, tem um detalhe também. O Cruzeiro, mesmo perdendo, ainda assim ele pode ficar na primeira divisão. Mesmo perdendo, mas aí já na dependência. Aí depende de outros resultados. E essa situação do Bahia com o Ceará. Essa situação que você falou aí do Bahia evidentemente, Léo, preocupa muito. Eu, por exemplo, eu valorizo muito no Cruzeiro 2 jogadores. O goleiro Fábio, acho extraordinário. Não fez um campeonato fantástico, porque o time também não ajudou. E o Montijo, que mesmo com o time não ajudando, fez partidas maravilhosas. Eu confesso que fui a todos os jogos do Cruzeiro aqui no Parque Sabiá, nessa temporada e na passada, para ver o Montijo jogar. Esses 2 estarão fora do jogo de domingo. Sim. Não jogarão. Qual o peso disso no atual momento do Cruzeiro? Dá para arrumar forças para superar essas baixas muito fortes, muito importantes? Eu acho que sim, A gente deve lembrar, por exemplo, que esse ano o Cruzeiro ganhou do Atlético a final do Campeonato Mineiro sem o Montijo. O Montijo foi expulso um jogo antes, um jogo contra o Atlético, e não jogou a final, e o Cruzeiro fez, na minha opinião, aquele dia dos 2-0 da final do Mineiro, talvez a melhor partida do ano do Cruzeiro sem o Montijo. Coincidência, tudo bem. O Roger, com aquela preguiça toda, tem condições de substituir. É bom jogador, mas é preguiçoso, não é? É muito diferente do Montijo, preguiçoso. Uma preguiça que parece que está... E eu acho que agora também vai valer mais a parte de coração mesmo. Não tem muito o que fazer de parte tática, técnica. Eu acho que se esse jogo fosse, por exemplo, com a torcida única do Atlético, o Cruzeiro estaria irremediavelmente perdido. Mas com a força da torcida, que será toda do Cruzeiro, eu acho que tem uma chance. Mas esse fator não tem prevalecido. Não, nos últimos jogos. Ano passado o Atlético venceu aqui, e o Cruzeiro ganhou lá. Esse ano, inclusive, o Campeonato Brasileiro do primeiro turno esse ano foi só com a torcida do Atlético e o Cruzeiro venceu. Com 2 gols do Montijo, inclusive, né? Não tem prevalecido. Mas é o último jogo, é a última esperança. Eu estou dizendo aqui que o Atlético vive um momento muito melhor do que o Cruzeiro, e vive mesmo. Mas o clássico, seja ele qual for, ele tem essa característica de equilibrar, né, as coisas. Então os times entram muito iguais no jogo, né? A chance existe. Agora é esperar para ver o que o Cruzeiro vai fazer no próximo domingo. Os setores da imprensa de Belo Horizonte, em determinado momento, colocaram assim claramente que o fato do Cruzeiro, Atlético e América, desses 3 times não terem como palco o Mineirão, isso atrapalhou muito. E, inclusive, chegaram a justificar essa queda de rendimento pelo afastamento de Belo Horizonte. É só isso ou tem mais coisa no pedaço? Não, tem mais coisa. Tem mais coisa, com certeza, né? O Cruzeiro, por exemplo, trocou 4 vezes de treinador, né? Eu acho que isso... Você paga um preço por isso. Eu achei que o Cuca não deveria ter saído. Foi um erro grave. Depois achei que a contratação do Joel também foi outro erro, e a saída do Joel também foi outro erro. Uma sucessão de erros que a diretoria do Cruzeiro cometeu. E o time se desfez de vários jogadores. O time se desfez de vários jogadores importantes e tudo mais. E o Mineirão tem o seu peso também, não só para o Cruzeiro, não. Claro. Teve o peso para o Atlético também. É o estádio da cidade. É o estádio da cidade, sede do Cruzeiro. sem dúvida. Luiz Humberto Lara, na outra ponta da tabela, estou te explorando um pouco, porque você está muito cansado. Ontem descansou o dia inteiro.
O Corinthians já está com o caneco nas mãos, o Vasco tem condições de superar. Como é que você vê? O Corinthians joga por um empate. O Vasco precisa de uma vitória frente ao Flamengo e de uma derrota do Corinthians. Como é que você vê a situação? Dá para o Vasco ou o Coringão vai apenas ficar com friozinho na barriga a semana inteira? Tudo pode acontecer. Para mim está mais um pouquinho para o Corinthians, mas tudo pode acontecer, porque aquele jogo de ontem, Fluminense e Vasco, eu acho que o Fluminense tinha que devolver aquele goleiro para vocês. Ele falhou nos 2 gols para mim ele falhou. O primeiro até que não, mas o segundo, o goleiro espalmar a bola para frente, um absurdo, né? Foi a vitória do Vasco que colocou o Vasco novamente com condições de brigar pelo título. Eu adoro o comentarista torcedor. Não. Olha isso, você mostrou os gols. Então, Tomé, vou devolver para o Palmeiras, mas brincadeira à parte. Agora está aberto o campeonato. Está mais para o Corinthians, claro, com certeza. Quer dizer, o Vasco não depende só dele, porque o jogo também é difícil contra o Flamengo. Agora o Corinthians... São clássicos, né? O Corinthians contra o Palmeiras. Agora, o Palmeiras já venceu ontem. De repente, Marco Assunção vai lá e faz um gol, 1-0 Palmeiras. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não, Lara? A única jogada do Palmeiras foi aquela, né? Funcionou. De vez em quando funciona, mas todo dia. Aí também o Corinthians pode mandar benzer, ué. Eu acho assim, que dá para cavar um empate, que o Palmeiras, o Filipão às vezes arruma a defesa ali e segura bem, mas... Bom, tudo bem, o jogo é julgado. Esse campeonato foi o derruba comentarista. Foi. E esse foi o pior. Então a gente não pode. Mas. Eu acredito no Corinthians. Inclusive você fez segundo o meu ídolo, Ari Vidal, você fez um vaticínio aqui que um clube paulista seria o campeão. E isso no início do Campeonato Brasileiro. Claro, você é meu bola de cristal ambulante. Luiz Humberto Lara, quer dizer que PT, saudações, não temos condições. Corinthians está um pouco na frente, mas nada definido. Não, está aberto. Mais chances para o Corinthians, mas pode tudo dar certo para o Vasco no domingo. De repente pode acontecer. O futebol é bom porque isso realmente tem condições de acontecer. Seleção dessa 37ª rodada, segundo o site Globoesporte.com. Felipe do Flamengo, nota 8,5, goleiro da rodada. Cicinho do Palmeiras, nota 7. Jesse, que não conseguiu ser titular no Palmeiras, artilheiro, zagueiro. É ele o Dedé. Coritiba, nota 8. Tite do Bahia, nota 8. E Gilson do América, que fez o gol aqui ontem, nota 7. Quase do Cruzeiro. Quase do Cruzeiro? O Cruzeiro precisa de um lateral esquerdo mesmo, viu, Léo? Porque aquela bola que o Oswaldo fez lá em cima do Diego. Marcos Assunção, nota 7. Alex do Corinthians, o fantástico Tite conseguiu deixar o Alex no banco. Nota 8, ele entrou e virou o jogo. Bernardo do Vasco, que aproveitou-se do rebote do Diego... Do seu ex-goleiro, né? Vasco, 8. Alexandre do Vasco, nota 8. De renegado a ídolo. André do Atlético, nota 7,5. E Liedson do Corinthians, nota 8. Desses aqui, Léo Silvestre, no encerramento do programa, junto com o seu boa noite, você gostaria de ter algum no seu time lá no Cruzeiro? No Cruzeiro o Gilson está contratado, né? No Cruzeiro de hoje, acho que quase todos. Todo mundo. Mas o Jesse e o Tite ali no lugar de Vitorino. A situação que está hoje, todo mundo, toda ajuda é bem-vinda. Tem certeza, Léo? Qualquer um aqui? Tem. O Alex, com certeza, é um grande jogador. O Alex é um baita jogador. Liedson, um ótimo atacante. O André do Atlético, comigo com altos e baixos, é um ótimo atacante. Né? Talvez, quem é o goleiro? É o Felipe, mas o Fábio é bom goleiro. O Fábio é bom goleiro. É bom, eu considero. É goleiro de seleção. E para você, boa noite, Léo, muito obrigado também pela presença, satisfação. Eu que agradeço. Espero contar com você em outras oportunidades. Se quiser. Abrilhanta muito o nosso programa, melhor audiência. Você, Luiz Humberto Lara, aquela zaga do Fluminense, Felipe no lugar do Diego. Nossa, esse aí é o primeiro. Esse é o primeiro. Jesse e Tite, resolve ali aquele miolinho ruim de vocês? Pelo menos o Tite, né, no lugar ali na zaga vai bem. Exatamente. Vai bem. No ataque vocês estão bem servidos. O Deco é um cara que, na minha visão, joga em qualquer time do Brasil. O problema dele é que joga um e machuca 3, mas fica machucado 3, né? Luiz Humberto Lara, boa noite, muito obrigado pela presença, satisfação mais uma vez. Um prazer. Dê um abraço no senhor Miguel Volcan. Volcan. E deseja a ele boa sorte. Prazer
tá com você. E molha a quadra lá, porque o time de Brasília não pode jogar quinta-feira. Já vamos falar que a quadra vai estar molhada, né? Fala pro Larral de passar um vaporzinho lá. Prazer estar com você e meu amigo Léo aqui no programa. Ponto final no TVU Esporte desta segunda-feira. Um abraço a todos e até a próxima semana, já com as emoções da rodada decisiva do Campeonato Brasileiro e também com os bons momentos, quero crer, da Unitri nessa semana e novidades do Uberlândia Esporte Clube. Um abraço e até lá.